Bom, então, irmãos, a gente está falando sobre finanças à luz da Bíblia, né? Como é que a gente gere o nosso dinheiro, como é que a gente administra isso. A gente viu na aula passada questões importantes do que? De evitar dívidas. A gente tem que evitar a todo custo ter dívida. Se por um acaso alguém chega nesse estágio aqui, olha, eu quero aprender e descobre, olha, mas eu tenho as dívidas já, o que a pessoa tem que fazer? Tem que pagar suas dívidas. Para isso a gente comentou como é importante, tudo bem, bom dia? Como é importante a pessoa chegar às vezes o quê? Renegociar. Renegociar. Né? Uma coisa muito interessante que você comentou, só que depois que tinha terminado, você comentou, eu vou compartilhar aqui agora porque eu achei muito interessante, né? E também para os irmãos saberem. O Wei comentou que já trabalhou em um lugar, quando a pessoa ligava lá para cancelar um serviço, ele tinha a orientação de, não é para cancelar de imediato, é para dar desconto. E não é o primeiro desconto que a empresa dava, não era o melhor desconto que ela podia dar. Tinha ao menos 3 etapas de desconto até aí sim cancelar o serviço da pessoa. Então a gente vê o que através disso? A gente vê que nós não podemos primeiro aceitar a primeira proposta que fazem para a gente, não é? Às vezes você vai, liga, ó, quero renegociar isso aqui e, por exemplo, uma conta de internet, quero cancelar, não, o cara vai lá te dá 10%, ah não, não está bom para mim ainda, abaixa às vezes um pouco mais, até o quê? Até você chegar num valor que está satisfatório para você e para a empresa também. Então, isso aqui é importante, sabe? Não aceitar a primeira proposta necessariamente que a gente recebe. Porque, geralmente, a primeira proposta que a gente recebe, ainda mais se for a proposta do próprio aplicativo, mesmo você não está nem conversando com ninguém, não vai ser a melhor proposta. Não vai. Tá? Então, importante isso, olha, quitar as nossas dívidas, se a gente tem. E se a gente não tem, louvado seja Deus, trabalhar com um orçamento doméstico para não ter elas. Tá certo? E sempre renegociar. Renegociar. A gente viu que, olha, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Então, olha, o ímpio, se a gente pega emprestado e não paga, a gente está sendo chamado aqui de ímpio. De ímpio. Nós vimos também a questão do orçamento, como é importante fazer um orçamento dos nossos gastos. Então, olha, com o que eu gasto todo mês? Vai lá, senta, faz a lista. Olha, eu gasto X com, sei lá, internet, X com telefone, X com supermercado, X com isso, X com aquilo, etc. Para quê? Primeiro, você vai ter um panorama geral dos seus gastos. Panorama geral. E a partir daí, ou seja, só a partir do momento em que você sabe onde você gasta, que você vai poder começar a pensar o quê? Como eu vou economizar? Será que eu consigo diminuir isso? Eu comentei um exemplo, né, de internet que eu pagava, se eu não me engano, 136, e depois eu liguei para reclamar, baixaram para 90. Olha só, gente, é muita coisa, dá mais de R$500 no ano. A gente não pode também ficar só olhando para o valor do mês, né? Ah não, é X no mês. Não, gente, 10 no mês é 120 no ano. Paga uma conta de água, por exemplo. Então a gente tem que pensar também nessa critério aí anual também, principalmente quando são gastos recorrentes, tá certo? Então, a gente viu a importância de fazer um orçamento discriminado de tudo que a gente gasta, e aí, gasto por gasto, avaliar se a gente consegue ou não reduzir. Aí eu comentei com vocês, estou recapitulando um pouquinho, tinha gente que não estava aqui na semana passada, né? Eu comentei com vocês uma frase que eu ouvi uma vez no rádio, há muito tempo atrás, que me marcou tanto que eu lembro até hoje, que era um programa de economia, né, dessas questões de dinheiro, e aí a pessoa lá falava assim, olha, cada real que você economiza é R$1 a mais no seu salário, ele falava. Porque às vezes a pessoa só pensa, não, eu preciso aumentar quanto eu ganho, mas às vezes a pessoa não olha que ela pode deixar de gastar, e aí o saldo, se ela deixa de gastar 10, que ela não precisa, dá a mesma coisa se ela aumentasse 10 no salário dela, no fim das contas, em saldo, né, na diferença. Então, é óbvio, eu citei para vocês, é óbvio que a gente pode e deve também buscar planejar melhor para poder aumentar também a receita.
mas tem esses dois mecanismos para buscar o superávit. Tem esses dois mecanismos para buscar superávit, é você gastar menos do que você ganha. Superávit é isso. Tem dois mecanismos, um é reduzir gasto, o outro é aumentar receita. Então a gente pode ir pelos dois caminhos, e os dois caminhos são saudáveis, né? São bons. Aí, irmãos, então a gente citou, né, que os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então olha só, planejamento, há uma relação de plano e fartura. Nós não podemos fazer as coisas com pressa, nós precisamos planejar. E quando você faz um orçamento e distingue no que você gasta, e aí você começa a discriminar onde eu posso economizar aqui, você automaticamente consegue ter uma relação aqui de plano-fartura. Você tem maior potencialidade para conseguir isso, para obter esse superávit. Tá? Ou seja, superávit, repito, é gastar menos do que eu ganho, ter sempre um saldo positivo. Certo? Então isso aqui, uma recapitulação do que a gente falou na semana passada. E agora, nós vamos ler, vamos abrir em Eclesiastes 7,14? Eclesiastes 7,14, alguém pode ler, por favor? Obrigado, Almir. Olha só, no dia da adversidade, seja feliz, tá? Aproveita o que você tem. Mas olha, no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este quanto aquele, ou seja, Deus fez tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade. Para quê? Para que o humano, o ser humano, o homem, não descubra nada do que há de vir depois dele. Isso aqui mostra para a gente que a gente não conhece o amanhã. Hoje pode estar tudo muito bem, mas a gente não sabe como vai estar o amanhã. A adversidade, ela pode vir para qualquer um. Não importa em que tipo de adversidade. Pode ser na relação de emprego? Pode. Pode ser na questão de saúde? Pode. Pode ser em outras questões? Pode também. Então, nós estamos aqui sendo advertidos. O que, olha, no dia em que você tem prosperidade, legal, aproveita, é bênção de Deus. Mas saiba que também existe o dia da adversidade. E Deus fez ambos para que nós não conheçamos o futuro. Então, primeira coisa que eu quero frisar é isso. O dia da adversidade, ele pode vir na vida de qualquer um. E aí, eu vou conjugar esse texto aqui com Provérbios 21, 20. Alguém lê Provérbios 21, 20, por favor? Obrigado. E olha só, eu quero conjugar com esse texto, por quê? Porque ele mostra uma atitude sábia. E a atitude sábia não é de desperdiçar, mas de entesourar. O que é um tesouro? Quando a gente fala um tesouro, se a gente pensa, o pirata tinha um tesouro, não tinha? Só que o pirata conseguiu o tesouro do jeito errado, né? A gente não pode se focar num pirata. Mas o que é um tesouro? É algo de muito valor, certo? Algo de muito valor que está guardado, está protegido, né? Então, o tesouro é isso, algo de muito valor. E aqui está falando, olha, que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Então, qual que é a postura do sábio? A postura do sábio é de gastar tudo que tem? Não é. A postura do sábio é de entesourar, de guardar. Veja,
esse sábio, ele poderia, como está no finzinho desse versículo, não ter sido sábio, ter sido insensato e o que? Desperdiçado. O que ele foi conseguindo ao longo do tempo? Ele pode desperdiçar. Ó, consegui 10. O que eu vou fazer? Eu vou ali comprar chocolate, por exemplo. Comprei. Consegui mais 10, vou comprar mais chocolate. Mais 10, agora eu vou comprar uma balinha. E etc. Então assim, eu posso só desperdiçar, não posso? Você vê que não tem problema nenhum comer chocolate, eu não estou falando isso. Estou falando só que talvez essa pessoa não está sendo sábia, se está fazendo isso toda vez, uma vez atrás da outra. Ela não está guardando nada. Ela não está entesourando nada. Só que olha só, a gente viu em Eclesiastes que existe o dia mau. E quando o dia mau chegar para essa pessoa que não entesourou nada? E quando o dia mau chegar para essa pessoa que só desperdiçou e não guardou? De onde ela vai tirar para poder cuidar daquele momento? Vocês lembram? Olha só, o que José fez no Egito? Como é que foi José no Egito? 7 anos de muita prosperidade. O que ele fez? Guardou, guardou, guardou e guardou. Ele podia ter. Os outros fariam isso, né? Graças a Deus que José estava lá no Egito. Mas os outros, com muita prosperidade, fariam o quê? Comeriam, 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 comeriam. Mas ele fez o contrário, ele guardou, 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 guardou. E aí depois vieram 7 anos de necessidade, de fome. Mas olha só, tinha um tesouro guardado. E aí durante esse período de necessidade, ele tirou do tesouro guardado para poder ter o suprimento para todos. Olha só, olha que sabedoria. José foi tão sábio quanto a gente está vendo nesse versículo aqui de Provérbios. Que o sábio, ele entesoura. Então, tesouro desejável e azeite na casa do sábio. Mas o insensato o desperdiça. Legal. E o que a gente pode fazer para pensar na nossa vida? Né? Que nós precisamos entesourar também. Nós precisamos ter esse cuidado, porque a gente não sabe qual é o dia de amanhã. Tem uma coisa que é chamada de reserva de emergência, por exemplo. Vocês sabem o que é uma reserva de emergência? Ó, quem fez 5 a cabeça, uma das duas vai falar para mim então o que é, que vocês concordaram. A senhora e a Laura, qual das duas? Sim, exato. É isso, um valor que você guarda, para quê? Para emergência, para adversidade, para dificuldade. E tem alguns critérios que a gente precisa usar, porque, a gente não sabe qual que vai ser o tamanho da adversidade, sabe? Não sabe, porque a gente não sabe qual que é o dia de amanhã, como é que eu vou saber qual que é o tamanho da adversidade? Então, assim, tem um critério que eu acho interessante para ser usado, tá? Que é o seguinte: formar a reserva de emergência correspondente a 12 meses do que você ganha. Qual que é o seu gasto? Qual que é o seu gasto mensal? O meu gasto mensal é 1.000. Estou inventando. Meu gasto mensal é 1.000. Então, sua reserva de emergência tem que ser de 12.000, que é 12 vezes o que você ganha. Por quê? Porque se amanhã, por exemplo, você perder o emprego, você tem um prazo para se recolocar no mercado. Você tem ali 12 meses de sustento assegurado pela reserva de emergência. Para quê? Para você se recolocar no mercado. Certo? Então, 12 meses daquele valor. Demora para juntar? Demora, lógico. Mas você vê que, para o que é fácil, ele desperdiça e é tolo. Para o que é sábio, ele guarda, economiza e entesoura. E aí, quando chegar a época das vacas magras, igual aconteceu lá naquele sonho do Egito, aí o que vai acontecer? Ele vai ter de onde tirar, ele vai ter o sustento. Tá? Então, eu acho que esse critério de 12 meses é um critério interessante. E eu acho que é um critério interessante, porque é um critério para a pessoa se recolocar no mercado mesmo. E você vê que em 12 meses é um prazo razoável, não é? Porque a gente sabe, se a pessoa perde o emprego, não é necessariamente no mês seguinte que ela vai conseguir. Pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer. Então,
eu acho que é um prazo interessante. Segunda questão, se eu preciso de uma reserva de emergência, quando a gente fala emergência, não traz uma ideia de rápido. Emergência. Liga para a emergência. Dá para a emergência tomar um café antes de vir te buscar? Não dá, né? Tô indo, peraí que eu tô terminando de comer aqui as rosquinhas e o cafezinho. Vai dar certo? Não vai prestar, né? Não vai dar certo. A emergência traz essa ideia justamente de urgência, de premência, de eu preciso ser rápido, né? Então, olha só, se eu for ter uma reserva de emergência, faz sentido eu pegar, por exemplo, colocar esse dinheiro num investimento que eu vou poder resgatar daqui 2 anos? Faz nenhum sentido, porque se a urgência veio agora, eu preciso da quantia para agora. Outra coisa, é sábio eu deixar o dinheiro, por exemplo, simplesmente na mão e ele não render nada? Também não. Se eu deixasse rendendo, ele aumentar um pouco, melhor deixar ele rendendo um pouco. Não estou falando que não precisa ter nada na mão, não é isso, mas eu estou só querendo dizer que não é sábio deixar essa reserva na mão. Porque ela vai perder valor, cada mês que vai passar, ela vai perder valor. Então, olha só, para a gente for pensar numa reserva de emergência, eu preciso de alguns critérios. O primeiro é que eu preciso conseguir sacar ela rápido. E para eu sacar ela rápido no mercado financeiro, eles chamam isso de liquidez diária. Então, não pode ser, por exemplo, um investimento que eu vou resgatar daqui 2 anos. Porque se eu tiver necessidade de hoje, eu só puder resgatar daqui 2 anos, aí eu resgato no caixão. Outra questão. Faz sentido eu colocar uma reserva de emergência em um investimento de risco? Nenhum. Eu preciso ter o quê? Segurança. É a reserva de emergência que vai comprar o pão de amanhã, se precisar. Então, também é importante buscar o quê? Um investimento que seja seguro. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Tem muita coisa de risco. Muita coisa de risco. E, geralmente, qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, olha, aumentou a rentabilidade, aumentou o risco. Se estão te oferecendo mais rentabilidade, é porque estão oferecendo um risco muito maior. O que é risco muito maior? É risco de você não receber. Esse que é o risco. Tá? Então, a gente precisa buscar um investimento que seja seguro e que traga liquidez diária. Liquidez diária é tirar na hora. Precisei, consigo tirar na hora. Tá? Vamos falar de alguns investimentos que existem, só para citar, talvez muitos irmãos nem conheçam, mas, por exemplo, né? É muito comum a gente conhecer o quê? A poupança. A poupança é bem tradicional, não é? Poupança é um investimento que tem liquidez diária. Quando você precisa, você resgata. Mas a poupança ela tem um problema que é o quê? A rentabilidade dela é bem pequena. Bem pequena. Tem outros investimentos que têm rentabilidade um pouco maior e que vão trazer segurança igual à da poupança e também tem a liquidez diária. Por exemplo, né? Só que aí é importante sempre a pessoa procurar, saber certinho, né? Por exemplo, existem CDBs, que têm liquidez diária. E aí os CDBs, eles têm uma rentabilidade geralmente, óbvio, você sempre precisa olhar qual que é a rentabilidade que está sendo oferecida, mas vamos supor que tem um CDB de 100% do CDI. Ele vai render um pouquinho mais do que a poupança. Só que tem que tomar o cuidado do quê? De ver sempre qual o investimento que você vai atrás, para ver quando que ele é resgatável. Tá? Quando que ele é resgatável. Porque imagina que você pega um investimento que ele vai ser resgatável, olha, daqui 2 dias úteis cai na sua conta. Resolve sua emergência? Não resolve daqui 2 dias úteis cair na sua conta. Você precisa de um que cai quando na sua conta? Na hora. Na hora. Então, tudo isso aí, sempre quando tu vai ver o investimento, precisa ver qual que é a liquidez dele.
tá? Qual que é a liquidez dele. Tem alguns, por exemplo, que resgata e cai na conta a partir de X horas da tarde, por exemplo. Aí você vê que o quê? Não cai na hora. Pode manter uma parte, por exemplo, nesse aí, tal, pode até manter. Mas você tem que ter o cuidado de saber o quê? E se eu precisar para a hora? Geralmente vai ser sábio o quê? Você manter algum valor naquele que cai na hora, não é? Naquele que vai cair na hora que você resgatar. Porque tem investimento que vai cair a partir de X horas da tarde. Tem outro investimento que não é CDB que ele chama Tesouro Selic. Tesouro Selic é o quê? É um investimento que a pessoa faz em títulos públicos do governo federal. Esses títulos públicos como se fosse um documento que o governo está te dando falando o seguinte, olha, você me deu R$100, vamos falar assim, eu vou te devolver daqui 3 anos com a taxa Selic de rendimento, ou seja, eu não vou te devolver só os R$100, eu vou colocar um rendimento sobre isso. O Tesouro Selic, você não resgata na hora, ele não cai imediatamente na hora. Salvo engano, se você fizer a partir da 1 da tarde, ele só vai cair no dia seguinte. Se você fizer antes da 1 da tarde, se eu não estiver enganado, é isso. Antes da 1 da tarde, ele resgata a 1 da tarde. Então, a gente vê o quê? Que é um investimento, ele não traz a liquidez no ato, no momento. Ele traz a liquidez, é rápida até, mas não é na hora. Como eu falei, tem CDBs também que a liquidez, ela vamos supor, a partir de X horas da tarde, que não cai na hora na conta da pessoa. Quer falar? Sim, quero perguntar sobre esse CDB, esse Selic, né? Uhum. Então, se eu quiser resgatar ele, eu pego, não é igual na poupança, que eu vou lá no aplicativo e já cai na hora. CDBs, vamos falar assim, o CDB, ele geralmente é anexado ou ele tem 3 tipos de CDB. Pode ser de percentual por ano, geralmente esse aí você tem que respeitar o prazo, tá? Então ele é pré-fixado. Vamos supor que ele fala assim, vai valer 10% ao ano. Então, aí por 3 anos, então você deixa ele pré-fixado. Tem também CDB que ele coloca IPCA mais um percentual. Esse o que é IPCA? É a inflação, não é? É um índice de inflação. Então, ele te paga o índice de inflação mais um percentual acima do índice de inflação. Esse aí também, geralmente, é X tempo, então vamos supor que é 3 anos, você vai ter que esperar 3 anos para pegar. E também tem o CDB que é um percentual sobre o CDI. CDI é uma taxa que os bancos usam para empréstimo. Geralmente, ela está atrelada ao quê? A Selic. Entendeu? Então, o que vai pagar o Tesouro Selic é muito semelhante ao que vai pagar o CDB de 100% do CDI. 100% do CDI, tá? É como se fosse a Selic, vai dar 0,1 de diferença. Coisa muito pequena, né? Mais ou menos. Então, só que aí o que acontece? Esse de percentual sobre o CDI, ele de fato, ele pode acontecer de ser de liquidez diária, mas você tem que tomar sempre o cuidado de quê? De ver, porque pode acontecer de não ser, pode acontecer que ele tem prazo fixo. Então pode ser que é do sobre o CDI, mas vai ser daqui X anos que a pessoa vai resgatar, ou X meses, entendeu? Então todo investimento que a pessoa vai fazer, ela tem que o quê? Se informar. Olha, o que eu quero com esse investimento? Eu quero esse aqui, eu quero deixar parado mesmo. Sobrou aqui, não estou precisando, quero deixar parado para tentar uma rentabilidade maior, por exemplo. Aí a pessoa vai, avalia as taxas todas, a segurança do investimento, etc., e o prazo, e aí ela faz de forma consciente. Mas se a gente está falando de reserva de emergência, que é o tema aqui, o que a pessoa precisa? Ela precisa de um negócio que cai na hora. Então ela precisa saber, quando ela faz o investimento, quanto que é a rentabilidade, quanto que quando que cai na conta e qual é a segurança, esses 3 pontos. Tá? Sobre rentabilidade, geralmente o CDB aí vai ser de 100% do CDI, né, num banco grande. Por que eu falo um banco grande? Porque banco grande traz mais segurança, não traz? Porque hoje em dia a gente sabe,
cada dia abre um banco novo. Você nunca ouviu falar no nome daquilo. Aí o que o banco novo vai fazer? Ele vai tentar te oferecer rentabilidade maior, não é? Ó, não vou te pagar 100% CDI, vou pagar cento e tantos por cento. Mas, poxa, por que ele está pagando mais? Porque ele sabe que ele traz mais risco. Mas a gente não quer risco para uma reserva de emergência, quer? De jeito nenhum. É o pão de amanhã. Então, para uma reserva de emergência, quais características a gente busca? Muita segurança. Segurança vai ser o quê? Ou um banco grande ou o governo federal através do título público garantindo. São critérios que o mercado financeiro dá sobre segurança, uma segurança um pouco maior. Um banco grande, aqueles bem conhecidos, ou o título público, certo? Do governo federal. Isso é segurança. 2, rentabilidade. Geralmente esses daqui a gente vai encontrar por quê? O Tesouro Selic, que paga a Selic, e o título público que paga 100% do CDI. Geralmente é isso. Tá? Terceiro, liquidez. Então, ó, a gente falou de segurança, a gente falou de rentabilidade e liquidez. Liquidez tem que cair na hora pra gente. Mas a gente viu o quê? Que tem que tomar cuidado, porque o título Tesouro Selic, por exemplo, ele não cai no exato momento do resgate. Então, pode até, por exemplo, manter uma parte, mas você tem que saber que o quê? Que ele tem um critério, se eu não me engano, são dias úteis apenas, e é 1h da tarde que cai, se eu não estiver enganado. Mas aí tem que olhar sempre no dia para ver, porque isso aí pode mudar, né? Os CDBs, da mesma forma, você tem que ver quando que cai. Quando que cai? Você resgata no exato momento? Ah, não. Resgata a partir de X horas da tarde. Quando você contrata algo, você já tem que descobrir, você já tem que ir atrás, para poder saber se você vai conseguir resgatar na hora, certo? E outra questão que eu queria falar, existe nesses CDBs aqui, né? Existe uma coisa chamada FGC. Vocês já ouviram falar no FGC? É Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo é uma instituição privada que ele garante, né? Claro, né, se ele não quebrar, porque ele é uma instituição privada, ele pode o quê? Quebrar, mas a gente espera que nunca quebre, óbvio, né? A gente só tem que fazer essa ressalva porque ele é uma instituição privada, então está sujeito a tudo. Mas se ele estiver saudável, tudo, né? Ele vai garantir o quê? FGC? Garantir investimentos até 250 mil por CPF. Ou seja, se aquele CDB lá que comprou, aquela instituição quebrou, até 250 mil está garantido pelo FGC. Certo? Agora, a gente tem que tomar cuidado. Só pegar uma água ali, tá? Vamos aqui. Importante sempre tomar cuidado, uma coisa que às vezes as pessoas se enganam, tá? Às vezes a pessoa pega lá no aplicativo do banco, essas coisas, tal, e eu tenho o banco X. Aí ela vê os CDBs que o banco vende, ela acha que ela está comprando o CDB do banco, e não está. Tem que sempre ver quem é o emissor do título, porque o banco, ele quer ganhar dinheiro, não quer? Então ele pega um monte de título de outras instituições financeiras e coloca lá no aplicativo dele, para as pessoas comprarem. Mas ele não está garantindo o pagamento daquele título. Quem garante o pagamento do título é a própria instituição que emitiu o título, não quem está vendendo necessariamente. Então, quando se vai comprar um título, é importante olhar para ver o quê? Quem emitiu o título. Não é porque eu estou comprando no aplicativo do Banco X, que é o Banco X que emitiu, não é isso. Então, quem é o emissor? O emissor é esse. Ah, beleza, nesse emissor eu confio, ele me traz segurança. Ok. Agora, não, esse emissor aqui, olha, eu não confio. Eu lembro, né, que uma vez tentaram me empurrar que eu não fui, eu não comprei. Eu falei, não, é seguro, a gente recomenda. Daí um tempo, veio notícia da internet que o trem quebrou. Então, olha só, né, graças a Deus que eu não fui nessa. Mas você vê, então, que, olha só, não é porque está naquele aplicativo
que é aquele banco que está garantindo. Não, tem que olhar quem é o emissor. Ó, o emissor é o outro que está garantindo. Lembrando que CDBs têm a garantia do FGC até R$250 mil por CPF, tá bom? E por instituição financeira. Com a ressalva de que abrange até 4 instituições financeiras por pessoa. Então, isso, né, ressaltando de novo, né, esse do FGC aqui também é considerado por emissor. Então tá, quais são os 3 critérios que a gente vê em investimento? Segurança, liquidez e rentabilidade. Segurança, liquidez e rentabilidade. A gente viu que segurança, a gente vai ter mais segurança, por exemplo, né? Claro, tudo tem risco. A vida é cheia de risco, né? Mas tem mais segurança, por exemplo, num título do governo federal. Por quê? Porque o governo federal, ele pode até, não é recomendável, mas ele pode até emitir dinheiro, não pode? Ele que manda, ele pode aumentar imposto, não pode? Ele que manda, ele pode quebrar também. A gente sabe que tem países que isso aconteceu. A gente espera que isso nunca aconteça no nosso país. Então, há um risco? Há. Mas no mercado disse que o risco do governo federal acaba sendo um risco, via de regra, um pouco menor. Por outro lado, se a gente for pensar em instituições financeiras, bancos grandes, seguros, estabilizados, etc., né? Não aqueles bancos novos que estão se aventurando, né? Quanto à rentabilidade, a gente viu que, via de regra, é aquela de 100% do CDI ou atrelado à Selic, via de regra é isso, né? E com relação à liquidez, a gente viu que tem que sempre olhar qual que é a liquidez, se a liquidez é diária. E mesmo na liquidez diária, que esses aqui que eu citei podem ter liquidez diária, mas mesmo assim, só tomar o cuidado de ver quando que cai na conta, porque às vezes cai no próximo dia útil, à 13h. Poxa vida, estou na sexta-feira, fim da tarde, eu preciso do dinheiro para amanhã, por exemplo, imagina o problema. Então tem que sempre ver certinho se vai resgatar na hora, tá bom? E ok, então são critérios para formar uma reserva de emergência. Segurança, não abrir o olho demais em rentabilidade, não, aquele lá paga muito mais. Ele paga muito mais porque ele traz mais risco. E liquidez diária. Agora, evidentemente, se a gente for pegar esse versículo aqui de Provérbios 21:20, que fala que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, a gente também vai ver o quê? Que a gente não precisa pensar só na reserva de emergência. Então, depois, a primeira coisa que a pessoa forma é a sua reserva de emergência, é a primeira coisa. Mas depois que ela forma a sua reserva de emergência, o que ela faz? De 12 meses o que ela gasta, né? O que ela faz? Ela vai poder também investir em outras coisas. E aí, nesses outros investimentos, ela vai analisar os critérios que ela tem. Mas sempre com muito cuidado, porque ganância, gente, ganância, geralmente a pessoa vai tomar um tombo quando a pessoa é gananciosa. Então, tenta ter sabedoria, estudar, pensar bem o que vai ser adquirido. Existem outros investimentos aqui com prazos, por exemplo, né? Tem que chama LCI ou LCA. Hoje em dia, até se o governo não mudou ainda, né? Ela não tem imposto de renda, LCI e LCA, é diferente do CDB que tem imposto de renda. Isso aqui, então por isso que às vezes o percentual dela está escrito um pouquinho menor, mas às vezes quando você faz o cálculo, você descobre que ela rende um pouquinho mais do que o CDB, porque ela não paga o imposto de renda. Mas ressalto também, sempre tem que ver na hora, porque o governo a gente sabe como é que é, né? Vai que muda, né? Cobrar imposto. Existem ações também, só que a ações já é um investimento de muito mais risco, porque a ação ela é volátil, ela flutua. Um dia acontece uma coisa, outro dia, nossa, veio um balancete ruim da empresa X, as ações... Ou, não, veio um balancete muito bom, as ações sobem, por exemplo. Ou veio uma notícia do mercado que é boa. Então você vê que isso aí exige da pessoa o quê? Muito mais conhecimento, exige da pessoa muito mais tempo para estudo, muito mais dedicação. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? E quanto a LCI e LCA, também, óbvio, né, tem que sempre ver no dia do investimento, para ver se a regra ainda é válida, mas ela também tinha essa garantia aí do FGC também, que é até 250 mil por CPF, contando a instituição emitente, instituição financeira emitente, tá?
Então é sempre importante isso, tá? Pensar como esse versículo de Provérbios, tesouro desejável e azeite é na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O homem insensato os desperdiça. Então nós precisamos ter essa mentalidade. E olha que interessante, né? Para a gente formar uma reserva de emergência, a gente só vai conseguir se a gente tiver atendido o critério que nós vimos na aula passada que eu citei aqui, que é o quê? Fazer um orçamento doméstico. Porque se eu não fizer o orçamento doméstico, eu não sei quanto eu gasto no mês. Se eu não sei quanto eu gasto no mês, eu não consigo saber quanto é 12 vezes o que eu gasto no mês para eu poder tentar formar uma reserva de emergência. E a gente também tem que ter o cuidado, né? Porque imagina que a pessoa começa a formar uma reserva de emergência e ela vê o dinheiro juntando um pouquinho. Gente, é para emergência. Não adianta você olhar e falar, eu vou trocar de carro. Não, trocar de carro não é emergência, é. Eu queria um outro ali, um mais novo, tô querendo. Não, gente. Tem que ter esse domínio próprio também, de saber para que serve. Esse dinheiro aqui, é só para o dia da adversidade. É para isso, ele está reservado para isso. Os outros investimentos, a pessoa pode fazer para outros objetivos, não tem problema. Eu quero viajar, eu quero trocar de carro, eu quero guardar mesmo, sei lá, para um dia que quiser, eu não tenho nada em mente agora, mas não sei. Eu quero guardar para aposentadoria. Guardar para aposentadoria. Tudo certo. Até lembrei aqui de uma coisa, quando eu falei do título público, né? Dos títulos públicos tem vários, tá? Vários tipos, vários tipos mesmo. Tem esse Tesouro Selic que eu citei, tem Tesouro IPCA+, que é se você está atrelado ao IPCA, mais um percentual. Se você resgatar antes do prazo, esse aqui até é resgatável antes do prazo, mas se você resgata antes do prazo, você está sujeito a perder ou ganhar dinheiro. Se você esperar, o governo se comprometeu a pagar aquilo lá, né? A gente espera que nunca aconteça nada com o governo. Tem um risco? Tem, mas é um pouco menor. Mas ele te compromete a pagar isso aqui no final. Mas se você resgatar antes, você está sujeito à variação, você pode ganhar ou perder. Tem também aquele pré-fixado que eu citei, que é um percentual fixo também. Vou te pagar em tal data esse valor, corrigido por tanto por cento ao ano. Um valor fixo. Aí, poxa, se subir a inflação, aquele valor fixo pode ficar defasado, mas você já vendeu para o governo por isso. E ele também é resgatável antes do prazo, mas também sujeito à variação de mercado. Ou seja, você pode perder ou ganhar se você resgatar antes. Aí tem também um bem recente que eles criaram, que chama Tesouro Aposentadoria Extra, né? Renda mais aposentadoria extra, que é um que o governo te paga assim. Você define mais ou menos quando você se planeja se aposentar. Vamos supor, eu gostaria de me aposentar em 65, não sei, deve ter desse ano, não vou garantir. Mas aí o governo, vamos supor que tem lá, 2065. A partir de 2065, o governo se comprometeu a pagar um valor para você todo mês por 20 anos. Então tem que morrer dentro de 20 anos, tá, gente? Que não dá para contar com o dinheiro para depois de 20 anos a partir dessa data. Mas é brincadeira, né? Mas porque é um negócio que você fez com o governo. Então o governo ele falou, por 20 anos eu te pago, corrigido por X%, né? O IPCA mais X% ao ano. Então, tudo isso aí, olha, tem que ver, estudar certinho quando for comprar, para saber todas as características. A gente não pode fazer no susto. A gente não pode fazer no quê? Na pressa. A gente tem que buscar a informação, né? E isso, o que eu estou passando aqui isso aqui é pura e simplesmente uma simples base que o pastor tinha pedido, falar sobre essas coisas, essa parte aqui. Então eu estou passando uma base, mas uma base para quê? Só para, vamos falar assim, atiçar vocês para poder procurar e querer saber mais e aí sim estudar de forma aprofundada e tomar suas decisões. Então aqui é pura e simplesmente uma apresentação, tá bom? Vamos lá. Outra questão aqui, vamos avançar um pouquinho. A gente está falando de finanças no lar, não tá? Vamos abrir aqui, né? Por exemplo, vamos abrir para Gênesis 2:15.
Gênesis 2,15 diz assim, olha, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quero começar com isso aqui para falar uma coisa, olha, eu vou conjugar esse texto de Gênesis 2,15, isso aqui é antes da queda, tá? Vamos frisar isso aqui é antes da queda, Deus colocando Adão no jardim para o cultivar e o guardar. Agora eu avanço para Gênesis 3, de 17 a 19, que diz assim, olha, agora depois da queda, né? E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Então, pessoal, eu quero frisar, às vezes a gente só frisa nesse Gênesis 3, né? Mas vamos conjugar os dois. Desde o princípio, ou seja, mesmo desde antes da queda, Deus deu ao homem a função de trabalhar. Trabalhar. E ele chamou Adão, falou, Adão, é isso aqui. E depois da queda, teve uma maldição para o homem, não teve? E teve uma outra para a mulher. Não misturou as coisas, Deus. Deus deu uma para o homem e uma para a mulher. E de Adão é essa aqui, olha, com o suor do teu rosto comerá o teu pão. Com o suor do teu rosto comerá o teu pão. Antes, Adão já trabalhava. Antes já era a responsabilidade de Adão trabalhar. Muito provavelmente um trabalho que não ia ser tão afadigante, né? Não ia ser tão cansativo, tão destrutivo, tão exaustivo quanto depois da queda. Mas já era função dele o trabalho. E no Salmo 128 de 1 a 6, diz assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Aqui, olha, mais uma vez, olha, esse homem aqui, olha, ele é bem-aventurado, ele é abençoado aqui, olha, ele é feliz quando, olha, ele come o fruto do seu trabalho. E Deus abençoa a vida dele, a família dele. Então, pessoal, uma coisa que eu gostaria só de frisar aqui é que nós vamos ver aqui Provérbios 31 também, que há uma menção lá à mulher virtuosa que também abençoa a vida da sua casa. Mas eu preciso que nós entendamos todos que Deus atribuiu ao homem como responsabilidade desde antes da queda, mas também depois da queda, a responsabilidade do sustento do lar. E a gente não pode fazer o quê? Homens, né? Fala aqui para os homens. Homens, cuidado para não transferir a responsabilidade de sustento da casa, ou dividir, transferir, agora a partir de agora é seu. Não, Deus falou para a gente o quê? Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão. Deus, desde antes, chegou lá para Adão, lá no jardim, e deu para Adão a obrigação de trabalhar lá no jardim. Adão trabalhava antes da queda, ele não trabalhou só depois. A questão é que depois da queda começou a ser muito mais penoso, muito mais difícil trabalhar. Mas mesmo depois da queda, como a gente viu no Salmo 128, o homem, né, ele é abençoado, mesmo que, olha, com o fruto do trabalho dele. Então, eu só gostaria aqui de frisar, tá? Frisar isso. Homens, falo para vocês, cuidado para não querer transferir uma responsabilidade que cabe a vocês. Cuidado para nós não transferirmos uma responsabilidade que cabe a nós. Não é que a mulher não possa trabalhar, desde que cumpra
as demais funções, como Provérbios 31 ensina, mas sim que a responsabilidade de sustento da casa do homem que ele não deve dividi-la, ele não deve colocar peso nas costas da sua esposa. Ele precisa assumir a sua responsabilidade também, ter esse cuidado, ter essa sabedoria. Muitas vezes a gente vê, inclusive muitas casas sobrecarregadas, justamente porque na dinâmica doméstica a família não teve sabedoria nisso aqui. E às vezes as famílias estão sobrecarregadas, justamente porque não tiveram sabedoria em seguir esses princípios. Então, muito cuidado, homens. Não transmitam a responsabilidade que é de vocês, assim como mulheres, não transmitam também as responsabilidades de vocês, né? Agora vamos falar aqui de Provérbios 31. Vamos abrir em Provérbios 31. Provérbios 31, de 30 em diante. Como é um texto muito longo, vamos ler todos juntos? Fazendo aqui um versículo cada um. Provérbios 31. De 10 em diante. Provérbios 31, de 10 em diante, eu começo o versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Examina a prosperidade e adquire, planta no rico de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos aos que pegam na roda. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força de imitar são seus vestidos. Quanto aos dias de amanhã, não há paciência. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta os filhos dos seus filhos e chama-a bem-aventurada, como também seu marido, que a louva Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a toda sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai o fruto do fruto das suas mãos, e de público provarão as suas obras. Obrigado. Bom, primeira só coisa que eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, uma pontuação, só para ressaltar que é bem óbvio por esse texto que essa mulher aqui ela era bem abastada, né? Nós não estamos falando de uma situação comum, tão corriqueira. Uma pessoa aqui que, olha só, tinha servas no plural, não é nem no singular, não é que tinha serva, não, tinha servas no plural. Ela comprava campos, né, vinha, isso, etc. Então a gente precisa também ter esse cuidado quando a gente lê o texto, que é uma pessoa nitidamente muito abastada, né? O marido dela sentava com os juízes, os anciãos lá na entrada da cidade. Então a gente vê que é uma família bem abastada. Mas de qualquer forma,
De qualquer forma, independente disso, nós conseguimos o que aqui? Extrair princípios. Vocês lembram de aulas anteriores que a gente viu? Olha, quando a gente vê um texto, a gente pode extrair princípios deles. Princípios que são aplicados ao longo do tempo. O tempo passa, o tempo muda e os princípios são válidos ainda. Então, aqui é óbvio que essa mulher aqui, ela contribuiu com a renda do seu lar. A gente percebeu isso. Mas a gente às vezes só olha para isso e a gente acaba omitindo outras coisas desse texto de extremo valor. Olha só, ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Quanto à sua casa, outro versículo aqui, né? Não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Mais para frente fala, cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Gente, esses textos aqui mostram para a gente que essa mulher, ela administra o seu lar. Ela administra o seu lar, ela governa o seu lar. E ela é uma governanta sábia do seu lar. Por quê? Porque ela governa, administra as coisas ali dentro de casa com uma sabedoria que não falta o pão. Que ela acorda até mais cedo para organizar todas as coisas para que a sua família viva bem. Ela age com sabedoria. Ela administra as tarefas do lar. A casa dela, olha, não precisa temer o frio. Vamos fazer uma analogia, só uma analogia para hoje em dia. Imagina, chegou no frio, as cobertas estão tudo cheirando mofo. Porque esqueceu de lavar, vamos supor, alguma coisa assim, né? Estou inventando aqui, só para citar. Imagina, né? É uma boa administração da casa? Não é. Poxa, então é uma pessoa que já antevê a situação e cuida da situação para que a sua casa, os seus filhos, o seu marido vivam aqui bem. Então, ela serve a Deus no seu lar aqui, administrando muito bem e com muita sabedoria a sua casa. Ela cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, nós vemos aqui, por esses textos aqui, nós vemos um princípio muito claro de que uma mulher virtuosa governa, administra muito bem o seu lar, para o bem-estar da sua família. Porque a gente percebe aqui, olha, que ela faz essas coisas pensando na família dela, não é? Esse texto mostra pra gente, olha só, e aí no fim, inclusive, ela recebe o louvor nisso, né? Porque seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Olha só, ela recebe o louvor da sua família pelo bem que ela fez à sua família, pelo bem que ela fez aos filhos e ao marido. Então, ela não faz isso por egoísmo. Vocês percebem que não é uma pessoa que faz isso por egoísmo? Não é uma pessoa que faz isso por competição? Não é. Ela faz isso porque ela sabe que ela ama o Senhor e que ela recebeu uma família para ela cuidar. Então ela governa, administra o lar dela da melhor maneira possível, para não deixar que nada falte no seu momento exato. Então, enquanto a gente viu, né, que para Adão sobrou suar, Adão vai ficar suando, e os descendentes de Adão, azar o nosso. Mas a gente viu que a gente recebeu essa tarefa, né? E a gente não pode querer transferir a nossa tarefa como a nossa responsabilidade. Eu vou dividir minha responsabilidade, não, a responsabilidade é minha, homem. De suar o teu rosto para comer o teu pão. E você fazendo isso, mesmo sendo uma maldição, você fazendo isso, a gente viu lá aquele texto de Salmos, que a gente percebeu que fazendo as coisas corretas, né, o homem é bem-aventurado, ele é feliz no trabalho dele. E a família dele é abençoada nisso também, porque a gente viu que está atrelado o que o homem faz com a felicidade da sua família. E agora aqui em Provérbios a gente também percebe que o que a mulher faz também está atrelado à felicidade da família dela. E a gente viu aqui como é importante
a mulher administrar bem a sua casa. Como é importante. Então, que um não transfira, não queira dividir a responsabilidade. Agora é seu. Agora é seu. Não é isso que a gente está vendo aqui nesses textos, né? Mas a gente está vendo pessoas não fazerem as coisas por partidarismo, não fazerem as coisas por egoísmo, não fazerem as coisas por inveja, por competição, mas fazerem as coisas para o bem do seu próximo. No caso, o mais próximo possível, que é a pessoa que mora na casa com vocês. Tá? Então, agora os outros textos aqui são bem grandes nos próximos assuntos. O outro texto é bem grande, eu não vou iniciar o outro tema, mas a gente está nessas aulas aqui vendo justamente diversos temas curtos relacionados à dinâmica do lar, em específico também a questão financeira do lar. Diversos temas curtos que a gente viu desde o início, né? O primeiro acabou sendo um pouquinho mais longo, mas agora a gente está vendo diversos temas curtos, né? E vocês têm alguma dúvida, gostariam de perguntar sobre qualquer coisa aqui relacionada? Se é um não, vamos orar então? Vamos orar. Meu Jesus, obrigado porque o Senhor nos abençoa, obrigado porque o Senhor nos dá palavras de conhecimento, de sabedoria, através da Bíblia, para que nós possamos ser abençoados. Por favor, leva a sabedoria a cada um aqui, para que seja um bom administrador das responsabilidades que o Senhor dá nas nossas casas, meu Deus, nos nossos trabalhos, em tudo que a gente faz, que a gente faça tudo com sabedoria, buscando o bem do próximo e não de nós mesmos. Em nome de Jesus, amém.